Fala galera, sejam bem-vindos ao Pode Deixar, o nosso podcast que com muito trabalho, graças a Deus, estamos começando e que só tem a render muitos frutos, mas essa história para outros episódios. Bom, eu sou um dos anfitriões desse projeto, meu nome é Everton Teles, caso você não conheça, só que nós temos mais uma pessoa que vai estar à frente junto comigo. Chegamos, meu povo! E aí, tudo bom com vocês? Juntamente com o Everton Teles, meu nome é Mayara Teles e estou aqui para apresentar para vocês esse novo projeto, essa nova comunicação, esse novo jeitinho de estar pertinho de vocês. E está parecendo que nós estamos começando o Jornal Nacional. Estou aqui com Mayara Teles e Everton Teles, mas nós temos uma outra pessoa, né, Mayara? Que é a Tauana. Tauana, por favor, nos dê um sinal divino. Fala com a gente. Oi! Pronto, perfeita inserção no assunto. Então, gente, ó, como vocês podem ver, estou aqui ao lado do Batman, maravilhoso, e todos os outros quadros que vocês estão vendo aqui, né? Porque tem coisas que tem a ver. Vocês vão saber nos próximos episódios. Aos poucos. Qual filme que tem mais a ver com quem? Lembrando que nós escolhemos uns 3 filmes. 3 filmes Mayara, 3 filmes Tauana. Então, assim... E às vezes tá tudo junto e misturado também. Pois é. E assim, é bom ressaltar já para as pessoas que estão começando a acompanhar a gente que não pode deixar desde o início. Antes era Pode Né, só que aí a gente atrasou umas 3 semaninhas e, né, ocuparam nossa vaga aí no Pode Né. E muita luta até chegar no Pode Deixar. Pois é. Só que aí chegamos ao Pode Deixar porque é uma expressão mineira, né? Sim. Mineiro nunca fala pode deixar. Não, nunca fala a palavra toda, a frase toda. Sempre come as palavras. Né? Então, pode deixar, gente come encaixou quieto, bem. Né, gente? Então a gente aproveita. Como vocês podem ver, a nossa caneca personalizada aqui. Maravilhosa. Aqui um triângulozinho de Minas Gerais. Então, assim... Talvez vocês percebam muito sotaque na nossa voz. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Não então, sei. Assim, vai depender. Então, já deixando bem claro que o objetivo desse podcast, né, Mayara? Não é ter um assunto específico. Não. Não é chegar lá aqui e ver, nós vamos falar sobre performance. Nós vamos falar sobre sexologia. Não tem nada disso. O objetivo desse podcast é assuntos avulsos. Isso, mas o importante é frisar que nós teremos sempre convidados. Então, né, será sempre uma abordagem diferente, mas não necessariamente. A gente pode chamar um padeiro, um enfermeiro, um personal, mas não necessariamente a gente vai abordar só aquele assunto. Deixa a conversa fluir, deixa o papo rolar e a gente vai vendo o rumo da conversa, o rumo das coisas. A gente corrige ao vivo mesmo. Fala mais aqui mais na frente. Isso. Obrigada. Maravilhosa. Isso aí. Então, gente, pra quem não sabe, né? Mayara Teles, Everton Teles, é meio óbvio, né? Que nós somos primos. Tipo irmãos. E só que não é só primos, né? Tipo assim, nós temos um diferencial, assim, em relação à família. Tem? Porque nós somos, com certeza, as pessoas mais agitadas da família, né? Mas pra frente também, né? E eu acho que a gente pode, inclusive, já começar a introduzir para poder chegar e fazer sentido por que nós estamos nesse projeto. Bom, quem que foi Mayara na infância? Uma pessoa calma, serena, tranquila. Não, nem a pau. Fala a verdade. Então, Mayara, desde pequena, quem me conhece já sabe, eu sou só um pouquinho agitada no dia a dia. Tento otimizar meu tempo na maioria das vezes, fazer várias coisas, porque, né, a gente tem podcast, tem profissão, tem vida pessoal e tal. Então, desde criança, eu sempre fui aquela criança que nunca ficou sentadinha, bonitinha. A gente sempre... Resumindo, né, Mayara? Vamos falar assim com palavras diretas, né? Você, na infância, era, assim, muito parecido com o capiroto. Uma coisa, assim, bem, assim, elucidada, uma coisa, assim, bem diferente, né? Assim, só um pouquinho. Minha mãe falou ontem que eu não era uma criança agitada. Mas mãe é mãe. Então, tem assim, um ponto. não tem que... Tem um ponto super importante. Ela não gostava de tomar banho. Eu ia chegar nesse ponto. Gente, pelo amor de Deus. Aqui, vamos
ter um fluxo da conversa. Não, mas deixa eu explicar. O que não, acontece? Mas faz sentido. Olha que processo bonito, né? Você não gostava de tomar banho. E olha como é que você tá toda arrumada, Não né? é Maquiada. maravilhosa Não, dá um ela. close aqui na câmera aqui. Não Olha é aqui, maravilhosa. olha. Tomei banho hoje, lavei cabeça, que era E você algo... não toma banho todo dia. É importante ressaltar isso. Só dia de sábado. Mas aqui, quando criança, o que acontece? Gente, eu sempre gostei de brincar, gosto até hoje. Até hoje. Se deixar, a gente rola nas dunas aí de Itaúnas, né? Oi, Itaúna. Então, é isso aí. Então, eu sempre fui aquela criança muito ativa. Então, e na minha infância, como eu era uma criança um pouco, filha única até um determinado tempo, até 6 anos mais ou menos, então, eu sempre fui aquela criança que se topava com outra criança, tava brincando, tava fazendo acontecendo, e pegava as plantas da avó e fazia comida, e saía correndo e chegava em casa, não queria tomar banho, e brincava e corria. Do vô pra não apanhar. E corria do vô pra não apanhar, e entrava nas garetas das paredes, e ficava... como é que fala? Tentando atravessar, né? As vidas da parede. E era assim, sempre fui essa criança ativa. Da mesma forma que... da mesma forma não, né? Há pessoas que, infelizmente, elas aguçam ainda mais uma agitação na gente, como alguns primos, entendeu? Então, alguns primos, né, com a convivência e tudo, por isso que hoje a gente está num podcast... Não tá falando de mim, não, né? Eu acho que sim. Não, eu acho que não faz parte, Porque, gente, não tem condição. Se eu era agitada, junto com você era o quê? Então, pois é. Gente, é importante falar isso porque, assim... Muitas pessoas não vão se identificar com a gente, né, Mayara? Ouvindo esse podcast. Por quê? Porque nós fomos muito agitados e nós somos muito agitados, Bastante. né? Nós somos sanguíneos, né? Sim, estabelecidos, né? Natos. Então, assim, tem muita gente que vai ter um receiozinho assim, que vai falar assim, caramba, não consigo chegar neles, não. Mas é bom dar esse background que, assim, eu também era uma criança, assim, muito, muito, muito difícil. E quando juntava nós dois, assim, sinceramente, Acabou. eu não sei como é que... O bom é que a gente se bastava, né? Que não precisava de um terceiro, não precisava Ainda de pai bem, correr porque atrás da senão, gente. minha filha, a bomba de Hiroshima já estava pronta há 1000 anos, ó. Pois é, e prova disso é que na hora do meu batismo, o padre não sabia se já tinha me mergulhado na água benta ou não, porque era tanto suor que estava escorrendo que a pessoa não sabia se era suor, se era água benta, se já tinha me batizado, a gente não sabia. Mas isso tudo levou a chegar a esse momento. Porque, assim, a gente tá seguindo agora Agora não, né? Já tem um tempo já que nós estamos seguindo uma vida de rede social, de marketing digital, né? Se posicionar, conversar, Expor interagir. a nossa vida em rede social, aos poucos e tudo mais. Então, assim, podcast acabou sendo um caminho natural. É verdade. Muitas pessoas estão fazendo isso. E aí vem a pergunta do por que não? Claro que eu tinha ideia de fazer podcast. Aí eu tava, será, o que eu vou fazer e tudo mais. E aí chegou a Mayara e falou assim, Mayara, Everton, vamos fazer nós dois? E aí, beleza, vamos fazer nós dois então. Inclusive, olha pra você ver, eu te chamei primeiro ainda. Gente, a pra frenteza, e eu vou te falar, a pessoa não tem noção. Porque eu lembro, ontem eu tava conversando com a mãe, que eu falei assim, mãe, eu chamei o Everton primeiro pra fazer o podcast, aí ele pensou e falou assim, não tô no momento. Eu lembro que você ainda falou isso, tem isso gravado ainda. Eu sou sanguíneo, né? Eu não vou lembrar. Aí depois eu falei assim, não, agora vai. Então a gente já tá nesse projeto há uns 2 meses, eu acho que uns 2 meses mais ou menos. Mais ou menos, né? Aí nós colocamos a Tauana, porque talvez, quiçá, seja a pessoa da família que tem os comentários mais ácidos, pontuais. Então, assim... Uma pessoa extremamente sensata, vocês verão, que não tem nenhum senso de humor. E, assim, que é muito diferente de nós, né, Mayara? Completamente diferente. Exatamente o oposto. Enquanto nós somos todos depravados, né? Não tem filtro pra nada. Ela tem filtro demais. E isso é bom, porque isso gera controle, né? Porque se deixar... E para organizar também, a gerenciar aqui a situação, né? Porque tem que ter gerência, né? Eu tô pensando aqui, né? Já não bastava nós dois sermos agitados. Você coloca um batom vermelho e nós temos uma cortina vermelha. Tipo assim, agitação com agitação e foda-se. Inclusive, eu gostei disso, tá? Ainda falei aqui do batom vermelho e acho que eu vou carimbar, porque combinou com a cortina, estou com um short aqui vermelho também e ornou com todo o cenário, meu querido. Então, vamos pensar aqui agora
em coisas que nós podemos voltar no nosso passado um pouquinho para que as pessoas conheçam. Porque é o seguinte, aqui, por enquanto, tem pessoas que te seguem e tem pessoas que me seguem. Mas as pessoas que me seguem não necessariamente conhecem você e vice-versa. Então, assim, Mayara, você tem uma tatuagem nas costas que é... Vamos ver se eu vou acreditar. Vou acertar, não fala não. Confie na mágica de novos começos. É como isso? Se não soubesse. Nem ela sabe o que tá escrito. Não, eu sei que fui eu que criei. Não foi? Foi eu que criei? Foi você. Pois é, só que eu não lembro, não. Eu não lembro do que eu criei ontem. Não lembro, você falou a frase? Não, mas eu não sabia se era tipo assim, acredite. Enfim. Enfim. Por que tem essa tatuagem nas suas costas? O que aconteceu na sua vida pra você acreditar que os novos começos têm uma magia na sua vida? Não, essa foi uma pergunta foda! Tá, porra! Cara, não. Corte. O que acontece? Como a gente tava falando, sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Mas eu sempre gostei de explorar coisas novas. Sempre gostei, gente. O novo sempre me fascinou. Um novo, sei lá, de qualquer coisa. De mudar de uma cidade, de, sei lá, explorar uma trilha, de subir Bituruna, de fazer qualquer coisa. Então, eu acho que essa... Ai, Bituruna, você mora em Valadares? Ai, que legal! Tudo já. Eu não moro, não, mas pouco fala. Então, eu acho bacana por isso. E quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou muito resiliente em determinadas situações. Então, mesmo na dificuldade... Determinada, você tá usando um filtro incorreto. Porque eu acho você resiliente em todas. Obrigada. Tem algum cenário que você não se considera resiliente? Não. Eu me adapto muito bem a... Profissional. Resiliente. Relacionamentos. Resiliente. Saúde. Resiliente. Então, familiar. Resiliente. Então, eu acho... E essa situação de me adaptar ao novo, ela faz a diferença. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem lidar com uma novidade. Por exemplo, há pessoas que têm uma rotina toda trabalhada, né? No seu dia a dia, tudo certinho. Se aquilo sai da sua normalidade, a pessoa já fica estressada. Ela pira. Para ela já saiu fora da normalidade, não. Eu contorno numa situação, ajeito o horário aqui, faço aqui e tal. Como dizem, no final tudo tem que dar certo. E tudo vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Só que mesmo com esse ponto, é importante destacar o seguinte, que você nem sempre enxergou isso. Não, isso é verdade. Isso é uma conversa que nós já tivemos e você tem muita dificuldade de reconhecer as coisas que você faz. Porque pra mim é comum. Pois é, e pra maioria das pessoas acredita que é a mesma coisa. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer aquilo que elas realmente são boas. Então, assim, em algumas conversas que a gente teve, eu falei assim, Mayara, você precisa entender que as coisas que você faz, a maioria das pessoas não fazem. E se você faz diferente, quer dizer que essa coisa tem valor. E não é faltar a modéstia você dizer que você realmente é boa nisso. Inclusive, colocando um ponto, foi aí que eu comecei a ser mais... Você? Também. E constante na rede social. Porque na rede social, por exemplo, ontem a gente tava até comentando, quem me segue no Instagram, muitas vezes às vezes vai bugar. Porque assim, Mayara, tranquila, escuta uma música, ou vai pra uma trilha, daqui a pouco tá dançando, faz isso. Mas eu sou assim. E eu acho que nesse ponto, dessa contrapartida, você sempre foi uma pessoa mais calma nessas situações, né? Mesmo com a gente tendo tanto vínculo, né? E as meninas também, a Tawane e tudo, mas eu sempre, na verdade, o que eu sempre achei é que tudo que eu faço é comum. Mas eu comecei a perceber pelas nossas conversas que, peraí, gente, tem algumas situações que eu preciso valorizar. E eu acho que é isso o que falta na maioria das pessoas. Porque a gente só faz, a gente só acontece nos dias a dias. E aí, quanto que a gente para analisar que um pequeno detalhe, ele pode ser realmente valorizado? Não para mostrar para os outros, mas para nós mesmos. Para a gente valorizar nossas qualidades, valorizar aquilo que a gente tem de bom. A diferença de nós dois é que eu reconheci mais cedo.
eu demorei menos tempo para poder perceber as coisas que eu era realmente bom. E, inclusive, isso é muito complicado, porque até dando assim, falando, expondo isso é muito parecido com a pessoa se achar. Ah, o Everton se acha demais. Mas eu não tô nem aí, não. Não tô nem aí, não. Eu me acho mesmo. Não, mas é essa a situação. Porque... Não, mas eu tô falando sério, eu sou foda mesmo. Ok, Everton. Mas esse eu acho que é o ponto. Por isso que na maioria das pessoas não valorizam por causa dessa situação. Porque para você ter a certeza da sua qualidade, daquilo, para outras pessoas talvez, fale assim, nossa, Everton se acha demais, cara. Então, mas aí tem 2 pontos importantes, que é o seguinte. Vamos pensar em Cristiano Ronaldo, por exemplo. Nossa, mas aí foi pesado, hein? Não, calma, vou chegar num ponto que você vai entender. Por que existem pessoas que não gostam do Cristiano Ronaldo? Porque eles acreditam que ele é arrogante. Porque é um cara que fala assim, eu sou foda, eu sou melhor no que eu faço e tudo mais, e isso assusta as pessoas. Inclusive né? Pois é, não, e ele continua sendo. E aí isso assustava as pessoas, porque as pessoas falavam assim, ele não precisa ser desse jeito. Ele não precisa ficar falando essas coisas. Porque essas pessoas, elas acabam depositando muito das inseguranças que elas têm em achar que o outro não deve fazer. E aí, com o Cristiano Ronaldo, acontece isso. Que é o maior perfil do Instagram, o jogador mais badalado do mundo. Agora, quando aparece um Everton, um cara que cresceu junto com aquela pessoa, na mesma rua, brincou junto, e aí a pessoa do nada começa a falar que ela é foda, que ela é incrível, a pessoa começa a se questionar. Fala assim, incrível em quê? O que você tem? Não, porque eu já falei publicamente que eu vou escrever meu livro. Eu tô atrasado já, eu fiz só algumas páginas, algumas coisas do meu livro. Mas aí tem a pessoas próximas a mim que viraram pra mim e falaram assim, mas você vai escrever o quê? O que você tem? Mas você não tem nada. Você vai falar? Você não viveu nada. É porque as pessoas, elas não conseguem reconhecer as coisas que elas viveram. Então, a pessoa, ou é assim, ou você é muito rico e viajou para vários países e tem experiência para poder compartilhar, ou você viveu muito na merda e conseguiu superar isso. O meio termo, ele não pode ser divulgado, porque o meio termo é a parte que não tem dificuldade, não tem surpresa. E não tem nada para falar, assim. É uma vida comum, uma vida que... Pois é, e é até um gatilho, né, que a gente vai voltar mais ainda a falar das coisas que você falou, mas o tanto que eu mudei durante minha vida. Nossa, não vai dar conta. Você acompanhou essa mudança toda. Carvalho, meu filho, eu te agradeço. Tá, mas essa foi só a última mudança. Eu te agradeço. Essa foi só a última mudança. Então, tipo assim, a mudança desse ano, por exemplo, quem me conheceu em 2020, praticamente não me conhece em 2021, porque eu mudei graças a Deus, drasticamente. Né? Como depois de casado, agora que minha filha vai nascer. Então, assim, eu aprendi outros tipos de comportamento em relação ao homem na vida da família, da sociedade, de como ele deve se comportar, que antes eu era contra. Vou dar um exemplo. Antes, eu me autodeclarava feminista. Falava pra você de boca cheia que eu saía com as meninas e que eu falava antes que a conta vai ser dividida. Eu lembro Deixar disso. bem claro. E, tipo assim, as meninas, quando topavam sair, elas já sabiam dessa condição. E aí as pessoas, você mesmo perguntava, né? Mas como é que elas topam, cara? Como assim? Eu falei assim, cara, essa é a minha condição. Então, assim, eu só saio se for assim. Eu pensava dessa forma. Porque, assim, existe um ponto. Everton, você defende os direitos da mulher e do homem como de forma igualitária? Claro, é igual. Pra mim, os dois podem fazer ambas as coisas. Só que existem papéis sociais que são completamente diferentes. E isso eu não queria aceitar. Por exemplo, esse aspecto de pagar a conta mesmo, né? O Ícaro, a Lara, o Ítalo nos ensinaram isso, né? Você já sabe, tinha essa percepção, né? Mas me ensinaram. Que assim, quando, por exemplo, o cara chega lá pra poder sair com a menina, não quer dizer que a menina não tenha condições de pagar a conta dela. E não mesmo, Na verdade, ela tem. A maioria das vezes ela tem. A parte do homem pagar a conta quer dizer que ele tá mostrando pra ela assim, olha, eu tô aqui. Eu estou em segurança. Você está em segurança, né? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com você. Você não precisa se preocupar. Esse é o sinal que nós enviamos.
Não é, tipo assim, de querer mimar a menina. E mesmo se for mimar, o cara percebe também, depois de um tempo, se a menina quiser, estiver querendo ser só aproveitadora, por exemplo. O cara vai perceber, uma hora ou outra ele vai acabar percebendo. Então, assim, só que existem esses detalhes que me fizeram mudar. E é engraçado que a gente pode voltar aqui e pensar, assim, várias coisas. Eu acho assim, você não mudou tanto. De acordo, tipo assim, com a sua adolescência, por exemplo. As coisas que você acreditava, parece meio que você só fortaleceu. E não quer dizer que você seja, tipo assim, de caráter forte, que não volta a sua opinião. Não. É eu que meio que transitei mesmo por várias coisas. E ainda acredito que eu vou mudar muito ainda minhas percepções. E olha, essa frase combina também com você, viu? O quê? A frase, a tatuagem. Ah, tá. Porque... E é isso, a gente tá em constante evolução, gente. O que eu acreditava... tem as situações que a gente acredita? Tem, claro. A gente tem uma base toda, né, na infância, através de onde a gente vem, de como a gente é criado, com quem a gente se relaciona, os amigos, do ambiente que a gente convive, da cultura, do estado, da cidade, de tudo isso impacta. Mas eu acho que nós, como seres humanos, a gente está em constante evolução. Né? Hoje a gente acredita Não, pelo menos deveria estar, né? Deveria. Não é o caso. Porque até mesmo, né? Quantas pessoas você conhece, Mayara, que você conheceu na adolescência e que se você for conversar hoje, a conversa é exatamente as mesmas. As vontades são exatamente as mesmas. As pessoas não têm nenhuma surpresa. Parece que é a pessoa de 10 anos atrás. Ela não mudou nada. Agora, de 10 anos pra cá, o tanto que nós mudamos, o tanto, tipo assim, de percepções que a gente teve diferente, sabe? É gritante, é absurdo. E o mundo tá assim. E nessa pandemia, também, gente, a gente tem que ter dado um start aí, porque muita coisa aconteceu. Se antes de 2020 foi um ano muito difícil, eu acredito para 100% quase das pessoas, né? Claro que tem algumas pessoas que Salve as pessoas do marketing digital, né? Foram melhores, outras piores, mas enfim, a gente precisa evoluir. É necessário, porque a evolução também ela alimenta a alma. Você reformular, refazer, iniciar novos ciclos, isso é crescimento. Dia após dia. Isso não quer dizer que você deixa de ser aquela pessoa, mas você faz uma evolução, quanto espiritual, quanto física, quanto no seu dia a dia também. Porque você entendendo algumas situações, você acaba tendo um melhor relacionamento com as pessoas que você convive. E isso eu acho que é muito importante. Porque hoje, qual que é o nosso maior... A nossa maior prova de amor hoje? É o tempo. Se você se dedica tempo a uma determinada pessoa, você realmente está ali com ela. Então, por isso que eu acho, eu acredito tanto nessa frase que eu tatuei, que eu levo para minha vida toda, apesar da Taona falar que eu não sei o que está escrito, mas eu sei. Mas eu acredito que nós precisamos evoluir. Mas, inclusive, eu tenho essa tatuagem, tenho também, né? Eu e o Everton temos uma flecha, então isso explica muita coisa da nossa relação, mas você tem uma outra tatuagem também, Everton. Por que a gente não colocou essa logo com a flecha? Nós somos burros, né? É tipo assim, a flecha que a gente tem igual. Não é verdade. Nossa, sou muito burro. Mas a outra tatuagem é... Olha pra você ver, gente. Nada a ver com nada, tô zoando. Mas tem Mas por quê? O que aconteceu? Então, tem uma premissa. Quando eu fui fazer essa tatuagem, eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica, e que o grupo de jovens chamava Exército de Deus. Se chama ainda, né? O grupo existe. E essa tatuagem, ela se estende até o peito. E aí tem 3 elementos na tatuagem que foi confeccionado na minha cabeça com esse objetivo, né? Que é uma armadura de um soldado com a cruz, mostrando que eu sou católico, e a estrela, que é por causa do Capitão América. Por que do Capitão América? Eu nem sempre fui apaixonado com esse herói. Não foi mesmo. Eu conheci o Capitão América talvez como a maioria das pessoas conheceram, que foi através dos filmes da Marvel. Uhum. Só que eu fui percebendo as coisas que ele tinha. E eu me vejo muito nele, no personagem. Parece que ele foi construído com uma premissa muito parecida com a minha de vida. Ele é um cara muito justo, muito fiel, ele é católico,
ele segue as regras, ele tem todo uma... Mas isso você raciocinou isso tudo antes de fazer a tatuagem ou depois que você já tinha feito? Não, já tinha foi antes. Ah, tá. Foi antes. E eu me vi muito nele, por ser esse homem que todo mundo vê como o símbolo, a ferramenta que ele carrega, que é o escudo, é como as pessoas que estão próximas dele se sentem. Quando ele está à frente, as pessoas se sentem protegidas. Entendi. E assim, é assim que eu me vejo também. Quando as pessoas estão próximas, meus amigos, minha família, enfim, elas se sentem assim também quando eu estou próximo. Então eu tenho essa vontade de ser sempre o escudo. Se achando. Mas é sempre colocando como escudo. Principalmente agora. Que eu vou ser pai, que eu tô casado. E eu começo até reavaliar outros termos da minha vida. Pensando absurdamente na proteção, na segurança da minha esposa, da Keide, e da minha filha Diana. Que é outro nome vindo de quadrinhos, que é Diana da Mulher Maravilha. Mas, né, ideia minha, mas é porque ela é apaixonada. Mas assim... Então, assim, essa parte de proteção, ela entrou muito na minha vida. E ela é completamente contraditória ao que eu falava sobre feminismo. Por quê? O feminismo tem um problema, quando a gente pensa que é tudo igual, a mulher não tem a capacidade de se proteger como o homem. Então eu não posso mais defender que é tudo igual. Porque não é. Como o Ícaro de Carvalho gosta de dizer, a violência, ela sempre vai preferir a mulher. Sempre. Infelizmente, né? Mas não tem, é meio que não tem jeito. A mulher, ela pesando seus 60 quilos, 70 quilos, chega um cara com 90, 80 quilos, ela pode fazer Muay Thai, como a Tawana faz, pode fazer qualquer outro tipo de luta. Se o cara jogar o próprio peso do corpo pra cima daquela mulher, acabou. Não tem o que fazer. Você não há arte marcial genético, né? Não, é genético. Adianta. Então, pronto. Aí a gente já quebra o aspecto do feminismo. Porque não é possível. Não é possível. É contra a física ser tudo igual. Não é igual. Não vai ser. Então, não somos. Não somos. E aí eu começo a pensar nesses aspectos sociais, né? Que diferem de homem e de mulher. Eu deixei bem claro pra Keide desde o princípio. Olha, a minha missão com você e com a nossa família são 3. Amar, cuidar e proteger. Essa é a minha missão. Qualquer coisa além disso vai ser só agregado à nossa convivência, à nossa relação. Mas eu tenho essas 3 coisas de missão com você. E o que determina também o relacionamento, né? Tanto o relacionamento de homem e mulher, quanto o relacionamento de pai para filho, né? Exatamente. E assim, a missão dela perante a mim e perante a nossa família são outras missões. A missão da Keide perante a nossa família não pode ser proteger. Não é que ela não pode. É porque o papel de proteger é meu. Aí a gente entra numa questão polêmica demais. Nossa. Que tem na Bíblia, que fala sobre a mulher ser... Como é que é o nome da palavra? Esqueci. Que ela submissa. Ser submissa ao homem. E aí as pessoas falam assim, não, mas a Bíblia falou errado e tal. Mas peraí, você sabe o que é submissa? Você sabe realmente o que significa isso? Você já parou para poder analisar? Ou você acha simplesmente que submissa é o homem mandar, é a última palavra e a mulher vai obedecer? Ser submissa é estar abaixo em relação ao escalão da família. Então, por exemplo, se precisar de tomar um tiro, me levando pro leigo que eu sou, né? Leigo que eu sou, não consigo dar uma explicação tão abrangente assim. Mas assim, se precisar tomar um tiro pela família, quem vai tomar um tiro sou eu. Porque então, você está no papel de proteção. Exatamente. Então, por isso, a Keide, ela é submissa a mim. Gente, você podia dar curso, viu, Everton? Eu podia? Eu dou curso. Vamos começar aí, trabalhar essa mentoria, essas coisas assim. Inclusive, mais uma vez, né? Vamos ver, quem sabe ele veja esse podcast. Eu dou muito graças a Deus ao Ícaro de Carvalho. Eu falo isso sempre com o Everton, porque eu vou te falar, viu? Ele mudou muita coisa. Mudou.
Mudou muita coisa, Ele seu e pensamento. o Ítalo foram responsáveis de uma mudança muito brusca. E que, inclusive, isso é Do curioso. avesso. Isso é curioso. Porque me fizeram uma pergunta na caixinha de pergunta tem umas 2 semanas. E essa pergunta era quais foram as maiores transformações... Eu acho que assim, a maior transformação que eu já passei. É isso, essa pergunta. Eu acho que eu lembro. É algo assim. Aí eu falei. Foi a partir do momento que eu conheci esses dois. Aí eu postei o Ítalo e o Ícaro formando um charuto. Ah, lembro. E aquela caixinha de pergunta teve 4 compartilhamentos. E só tinha foto dos dois, praticamente. Eu não falei, fiz um texto. Uhum. Mas é porque as pessoas que conviviam comigo na infância, principalmente os meus amigos de infância, viram o tanto que eu mudei. Porque nós tínhamos grupo no WhatsApp e eu defendia algumas bandeiras Que outras pessoas não defendiam. não defendiam. E eu já cheguei a ter ódio do Ítalo. Ódio. Sério? Ódio. Eu já cheguei a chorar de raiva. Sabe disso? Discutindo com... Eu com um amigo meu, Ivan, que a gente tinha outro projeto junto, inclusive, né? Nós falando sobre o Ítalo, tinha um episódio lá que o Ítalo falava o seguinte, no vídeo. Era um corte, né? Tirado de contexto, mas enfim, a mensagem dele era a seguinte. Você pode tentar o tanto que você quiser, mas saiba que a chance de você alcançar o que você deseja é muito pequena. Era basicamente essa mensagem. E eu fiquei Tirada de contexto. Tá, mas aí eu fiquei muito indignado com isso. Porque eu falei assim, olha, eu concordo com o que ele disse. É fato. A maioria das pessoas não vão alcançar as coisas que elas desejam. Só que ao você dizer isso, você tira a vontade delas de tentar. Então, se ela tinha uma chance de chegar a algum lugar, Ela não vai por causa que, você tipo... acabou de suprir. Uhum. É a percepção que eu tive. E aí, nessa conversa com o Ivan, eu cheguei a chorar de raiva. Porque eu odiava o Ítalo. Odiava. Nossa, Ítalo Marcílio pra mim era uma palavra assim que eu não queria ver na frente. E aí, você entrava no perfil dele, aí você via a ele mais os 6 filhos dele com blusa do Bolsonaro. Eu falei assim, mano, não tem lógica, esse cara é um verme, é um nojento, sabe? Eu via ele dessa forma. Passou o tempo, a gente precisa ter uma saga de aprendizagem de conteúdo. E ter tempo também. Não adianta Pra você absorver querer... as coisas. Não adianta você querer pegar um livro extremamente maçante, denso, querer decifrá-lo sem você ter o hábito da leitura e sem você absorver outros conhecimentos de anteriores. Ontem nós estávamos conversando com a nossa prima Poliana, né? Uhum. Ela já é formada em letras. Então existem livros da literatura que não interessam para ela, ensinando ela a escrever, enfim, coisas de português. Ela se interessa por livros que já estão em outro nível. Sim. Esses livros mais básicos não interessam pra ela. Aconteceu a mesma coisa comigo. O Ítalo, ele é um livro muito denso. Muito denso. E pra mim, eu não consegui entender naquela época. Porque era muito denso pra mim. Não, ainda mais com as coisas que você acreditava, como você se posicionava. Aí eu precisei achar o Ícaro de Carvalho, que era o livro mais básico. Depois que ele me introduziu todos... básico, bem... Não, é mais básico. Não, é. O Mas mesmo Ícaro... assim é puxado. Não, o Ícaro ele conversa pro povão. Pra qualquer pessoa entender. Qualquer pessoa que chega lá entende. A pessoa vai chegar lá, tipo assim, ela pode se incomodar um pouco com uma coisa com outra que ele fala, mas a pessoa vai entender. Não é o caso do Ítalo. O Ítalo você não vai entender. Não adianta. Você vai ficar puto com ele que ele não vai entender. Eu já tentei seguir ele algumas vezes, não consegui. E inclusive eu vou colocar um ponto aqui só pra você ter uma noção. Aí peguei tal, absorvi tudo do Ícaro. E o Ícaro falava abertamente que o mentor dele é o Ítalo. E eu falei assim, não é possível que eu acompanhe e gosto demais e agradeço, tenho gratidão enorme pelo Ícaro, e não gosto do mentor dele, não faz sentido. Ele fala abertamente que ele aprendeu com ele. Eu falei assim, qual que é a lógica nisso? Aí eu dei outra chance, né? Aí vem a parte nossa de a gente não ser orgulhoso. Então eu falei assim, eu dou o braço a torcer. Eu não tenho isso comigo. Então eu fui e comecei a seguir o Ítalo de novo. Acompanhar as coisas, aí eu já entendia com mais clareza, né? Porque, igual eu tô te falando, é um livro denso. Sim. E aí você começa a entender. Então, tem algumas respostas do Ítalo hoje que, não vou falar que todas, porque aí estaria exagerando. Mas que eu entendo claramente o que ele quer dizer na resposta. Eu entendo. Não sofro com aquilo, eu entendo. A última polêmica que eu lembro que faz sentido eu comentar aqui,
polêmico demais. Eu acho que eu te mandei na época. Que ele disse o seguinte, que avós não servem pra nada. Eu lembro que você comentou mesmo. E foi muito polêmico, porque ele teve que fazer uma live, se eu não me engano, pra esclarecer essa situação, porque ele foi massacrado. Pois é, e ele colocou a caixinha de perguntas, ele só colocou assim, olha, a pergunta era o seguinte, olha, estou sofrendo luto por causa do meu avô e eu não consigo seguir em frente. Aí ele falou assim, olha, que bom que você está sofrendo pelo luto do seu avô, quer dizer que você não é um crápula, quer dizer que você tem sentimentos. Mas eu preciso te dizer uma coisa, avós não servem pra nada. Aí pronto. Acabou mesmo. Stories, o povo tudo compartilhando no Twitter, aquela confusão danada. Só que o mais incrível de tudo é que naquele primeiro story, eu já tinha entendido. Eu já sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu não precisava ver explicações dele. E isso foi... Você já estava consumindo o conteúdo dele há muito tempo Isso também. foi incrível. Porque se eu pego, e isso é uma falha até, isso é uma falha, hoje eu admito que é uma falha. Eu pegar pra você que você não segue ele e jogar esse story isoladamente pra você, você vai ficar indignada. Porque você não vai entender o contexto. E aí você vai precisar ver tudo aquilo ali pra poder entender, né? E aí o que acontece? A explicação é muito clara. Por que ele fala que avós não servem pra nada? Porque para o gabarito, para a função que nós esperamos que os nossos avós exerçam alguma coisa, eles realmente não servem. Por quê? É muito fácil para mim chegar lá hoje, ter a Diana, aí vou sair com a Cade e deixo ela com os avós dela. Deixo ela com minha mãe, com meu pai, com os pais da Cade, e vou sair com a Cade como se fosse um casal que não tivesse filho. É para esse ponto que ele disse. A partir do momento que você diz avô, da questão de ele não tem responsabilidade sobre o neto. Transferir responsabilidade. Ele não tem responsabilidade sobre o neto. Eu já falei com os meus pais, já falei com os meus sogros. A responsabilidade que vocês têm com a Diana é mimar o máximo que vocês conseguirem, sem filtro. Ai, meu Deus. Isso é da mimada, viu? Pode dar bolo de chocolate pra lá, pode fazer o que vocês quiserem, vocês estão liberados. A única coisa que eu peço é que vocês não coloquem o celular na frente dela. Só isso. Você não vai deixar, não? Não. Isso é o assunto até mais pra frente. Mas aí... Oh, meu Deus. Pois é. Aí, só que eles estão liberados pra isso. E eu não vou ficar restringindo. Ah, não, a gente não faz isso lá em casa. Não é pra vocês fazerem isso. Isso é uma chatice. Isso é uma chatice, sabe por quê? Porque os nossos pais, velho, já tiveram... A responsabilidade uma mágica dela. vida inteira, velho, pra poder criar... Ainda mais um Everton, a maiada da vida. Pois é, aí a gente vai colocar a responsabilidade neles pra criar os netos. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, é pra isso que ele falou que avô não serve pra nada. A partir do momento que você fala avô, quer dizer que tá acima do seu pai. Você tem que curtir, respeitar o seu avô, mas o seu avô foi feito para poder te mimar, para poder brincar com você, de ter responsabilidade e não ter ao mesmo tempo. Porque, lógico, que ele não vai deixar você solto no meio da rua para poder ser atropelado, né? Mas é aquela coisa assim, sem pudor, sem preocupação demais. Então, assim, foi para isso que ele disse. E aí ele chegou, fez uma live, como você bem disse, e xingando horrores. Vocês são tudo um bando de Porque ele é uma pessoa muito tranquila, fala numa calma. Um bando de crápula, um bando de egoísta. Nossa Vocês não servem pra nada, Cheguei que não sei o quê, nananana, e falando aquele monte de coisa. E agora vocês reclamaram tanto, quiseram me cancelar, que ainda vou vender um curso agora no final da live. Quem quiser comprar, o link tá na descrição, não sei o quê. Ainda fez R$1 milhão ainda de reais ainda. Olha pra você ver. Entendeu? Ainda fez o 6 em 7 ainda. Pois é, não sei se foi 6 em 7, né? Mas enfim. E aí a gente começa a entender tudo por trás. Por que esse cara posta uma foto, velho? Com ele e os filhos dele vestidos de camisa do Bolsonaro, cara. Porque por mais que eu siga esses caras, eu não consigo ter apreço pelo Bolsonaro. Por que esses caras fazem isso? E é muito simples. Não quer dizer que eles abracem o Bolsonaro com tudo que ele faz. Na premissa deles, é que o Bolsonaro é contra o aborto e é a favor da posse de armas. E pra ele tá tudo certo. Pra ele tá tudo certo. Catolicamente falando, pra eles é mais que o suficiente apoiar o Bolsonaro. Todo o resto pra eles é especulação, é pura conversa fiada, na visão deles. Eu ainda tenho algumas coisas ainda pra poder revisar na minha mente. Eu, por exemplo, você sabe quem que você vai votar ano que vem? Não, misericórdia. Isso é outra pauta ainda, que a gente ainda vai trazer muitos convidados aqui pra esclarecer, porque tá puxado. Chegou o segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Fudeu.
Deu tela azul do computador na minha cabeça. Eu não sei o que fazer. Buguei. Não sei. A gente vai ter uma terceira pessoa? Acho que não. Também Então, acho assim, que não. Fudeu. Tá muito forte. Pois é. Então, assim, chegou nos dois. O que eu vou fazer? É. Enfim. Mas deixa eu te falar. A gente tava conversando aqui, falando sobre proteção, falando sobre essas situações. E eu tô percebendo, eu convivo com você e sei o tanto que você evoluiu, o tanto que você mudou. E o Ícaro, algumas situações, eu sei que a Diana, a Cade, tem algumas fases na vida, algumas situações que nos dão uns start. sim. Mas eu sei que na sua adolescência você teve alguns pontos. Por exemplo, jogar basquete. Você já teve alguns projetos, algumas coisas. E como que era isso? Como que era você na adolescência? Pra gente ter um pouco de noção. Por quê? Eu, extremamente agitada quando criança. Continuo até hoje. Né? Por isso que eu acho essa questão da agitação, às vezes, quando criança, eu acho isso muito, muito bacana, porque a gente consegue oscilar em várias situações da vida. Pra quem tá vivendo é bacana, né? É. Agora, pros pais, né? Aí buga tudo. Deus abençoe, né? Porque eu não vou querer ficar determinando o que a Diana vai ser, mas eu não minto isso. E pode ser eu acho que é pura ignorância minha. Mas eu fico pensando que se a Diana puxar o pai dela... Você tá lascado. Não, eu tô de boaça. Eu vou, tipo assim, ela tá no meu mundo. Ou eu tenho receio em relação a Cade. Porque vai ficar puxando. Nossa, a Cade. Ela tem paciência curta, ela já é mais assim. No final, né? tudo não dá certo. Ou dá certo. Não, esse planejar antes dá certo. Dá certo. O pensamento dela. Então, assim. Eu planejo super, você também. Como que vai ser a relação da Cade em relação a ter uma filha extremamente agitada? É. E eu tô falando assim, agitada ao ponto de a gente estar na missa e a gente ter que sair 5, 6 vezes da missa de tanto que a menina chora. Porque não quer ficar ali. Então, assim, se ela me puxar, ela vai ser extremamente agitada. Se ela puxar a mãe, vai ser muito mais tranquilo. Eu vou saber lidar com ela com qualquer situação. Agora, a Cade já não tem tanta facilidade assim, caso venha bagunceira. Entendeu? Então, assim, eu não vou mentir, eu tenho esse receio. Mas você perguntou, então, assim... Na adolescência, eu sei que você jogou basquete. Basquete é da sua paixão. Continua sendo, né? E eu nem... Inclusive, você falou isso no Instagram há pouco tempo. Cara, eu podia muito bem fazer essa tatuagem mesmo, né? Qual tatuagem? A sua das costas. Poderia. Mas ela é minha, no caso, né? Você colocou... Você foi na prefeitura e carimbou mesmo. Uhum. Assim, qual que é a frase mesmo, irmão? Confie na mágica de novos começos. Ai, Chupa, Tauana! Mas, enfim. Porque do basquete... Porque o esporte, ele dá algumas disciplinas. Apesar que eu nunca consegui esporte nenhum, nunca... Na verdade, eu fiz natação muitos anos. Sem nadar, mais ou menos. Consigo cair numa poça de rio e não morrer e tal. Talvez seja esse o ponto. Que eu passei a ser uma pessoa mais controlada do que você. Sabia? Eu sou uma pessoa extremamente controlada, Porque gente. como eu joguei basquete... tem um mosquito na minha cabeça. Como eu joguei basquete, eu tive que aprender a ter disciplina. Disciplina de treino. O mosquito vai ficar me perseguindo. Vai, ele vai. Ele gosta de mim. Ele vai. Não, já foi. Ele tá ali. Fica aí, faz parte do cenário. Ninguém nem vai notar que você tá aí. Mas eu tive que conviver com pessoas. Time. Ele tá na sua bochecha. Vai, fala. Bem, agora virou um tema agora, o mosquito. Mas enfim. Então, eu tive esse convívio, eu tive que viajar, ter horário pra poder chegar no treino e tudo mais. Então, assim, eu comecei a jogar basquete com 7 anos. E meu pai, assim, bravo, extremamente bravo, porque não queria que eu jogasse basquete. Você começou com quantos? 7. Você foi até quantos anos jogando basquete? 17. Não, ficou muito tempo, Everton, não lembro Foi disso, 10 anos. E o meu pai não queria. Por que ele não queria? Porque assim como a maioria dos pais acreditam que o sucesso no Brasil é futebol. Não que eles estejam errados. Mas o erro tá em não apoiar seu filho no que você quer. Meu pai chegou ao ponto... Na verdade, o que ele quer, né? Meu pai chegou ao ponto de falar assim,
meu filho, já que você gosta tanto de esporte com as mãos, por que você não tenta ser goleiro? Então, assim, Sério? ele queria que eu jogasse futebol de qualquer jeito, porque ele não via outro esporte com condição de futuro. Nossa. E eu entendo ele. E você já jogou futebol? Eu sou muito ruim, velho. Eu não sei chutar a bola. Tipo assim, eu chuto bola Nossa, igual acho criança. que eu jogo melhor do que eu sei. Grandes chances disso. Eu chuto bola de dedão. Porque eu já joguei eu não sei handball. chutar a bola com o lado do pé, ou então de peito de pé. Eu chuto com o dedo. Então, assim, Esfolar todo. ou bater o dedo na bola, ou então bater o dedo no chão, é pouquíssima coisa. Então, assim, eu sou muito ruim. Tanto é que quando eu vou jogar algum futebol, assim, com amigos, tem que ser com amigos. Porque eu machuco as pessoas. Tô pensando... Tá, Ana? Tô pensando aqui. High School Musical, basquete, Não, bola. nós vamos chegar nesse ponto ainda. Hã? Tá. Nós vamos chegar nesse nível de aleatoriedade ainda. Porque as pessoas devem... igual a gente disse, né? Que foram 3 quadros para cada um. E acaba que tem mais quadros aqui que tem a ver comigo também. A não ser os meus filmes que eu escolhi. Então, assim... né? Corta pra minha câmera aqui. Eu gosto muito disso aqui, ó. Ô, gente, Muito. mas pensa num trem E extremamente é muito estranho, porque aleatório. eu também gosto muito disso aqui. Que é um filme completamente masculino, tal, homem sangrando, não sei o que, toda a visão assim masculina do mundo. E é isso aqui. No entanto, não escolheu. Mas não quer dizer que seja um filme que mais me impactou na vida, né? Existem filmes que Mas me foi o impactaram filme mais. que mais consumiu na vida? Não foi. Ele é um pode supera. Ele é um supera. Pode ser. Mas as pessoas ficam muito em choque com isso. Porque eu acho que você não tem essa versatilidade tão grande assim de opções, igual eu Não, tive. porque na adolescência só assistia um tipo de filme. Não, mas não é que eu tô falando de filme. Ah, tá. Você olha, Everton joga basquete. O Everton gosta de rock. Não, Linkin Park ainda. O Everton foi cantor de pagode. O Seria- Everton interpretou Jesus Cristo e ainda canta na igreja. O Everton agora comunicador, que já ensinou finanças, investimentos. Então, assim, e aí, nerd, que gosta de filme, jogos e Vamos dar- anime. E o Ícaro odeia anime. O Ícaro xinga todo mundo. Foda-se, Ícaro. Eu gosto de anime. Então, assim, leitor. Então, assim, as pessoas. E faz crossfit. Pum, aí explodiu a bola. Pá, aí as pessoas não conseguem. Saudades. Porque as pessoas ficam putas de raiva. Porque você tem que participar de uma tribo. Verdade. E aí eu pego e participo de todas. O pessoal fica puto. Não, você não pode ser roqueiro, gostar de anime e praticar Por quê, crossfit. gente? Eu gosto, velho. Ué, fazer o quê? Nossa. Inclusive tem uma parte no High School Musical que eles estão cantando lá, que eles estavam combatendo. Você lembra dessa parte do filme? Ah, Que eles... vai. Não, vou te explicar. Puxa aí, porque É uma você parte. sabe que aqui lembra assim, gente. Eu sou... É uma péssima. parte que eles estão na praça de alimentação. E aí eles começam a primeira música. Ah, com não, todo lembra mundo. que E todo a mundo música- sobe na mesa, pá. Isso, então a música era pra poder enfrentar o status quo. E a primeira menina que sobe é uma menina que ela é extremamente nerdzona. E é aquela que ela é mais gordinha, né? Aham, E aí ela fala que ela gosta de dançar. aham. E aí todo mundo fala assim, não, você não pode gostar de dançar, verdade. porque você faz parte disso. Então, assim, pra você ver como é que a escultura as reflexões, que é isso. Não, pior que é isso verdade, velho. Isso ficou em choque agora, né? Verdade. Ficou em Porque choque. nessa cena, todo mundo começa a se revelar. Tipo assim, tinha Isso uma tudo tribo. por causa do Troy. Porque É. o Troy era jogador de basquete e ele começou a cantar. Gente, Como? High Você não School pode cantar Musical. e jogar basquete. Você tá participando de dois Trazendo grupos. pra atualidade. Tô te Não, mas é. falando, velho. Mas é ué. verdade. E todo mundo começa a subir em cima da mesa. Porque, tipo, você Aí um fazia cara parte que da... jogava basquete, também que era do time dele, amava Fazia- cozinhar. Fazer creme brulee. Amava cozinhar. Então, assim, essa é um discurso. É igual eu tô te falando. As pessoas, elas, por mais que o mundo seja moderno e tudo mais, elas ainda têm a necessidade De fazer parte de ter um status quo ali. Tipo assim, você tem que pertencer Sim. a algo. Você não pode pertencer a tudo. O brasileiro, por exemplo, ele não aceita que uma pessoa seja mais de uma coisa. Exemplo. Roberto Justus. Empresário foda, incrível, reconhecido, fez o aprendiz, não sei o que, não sei o que. Ele foi lá e lançou um CD. As pessoas não foram ver
Não foram ouvir o CD pra ver se ele realmente cantava bem, se era alguma coisa, sabe? Eu não sei se ele canta bem. Tipo assim, eu ouvi poucas músicas, né? Ele tem uma voz muito grave. Pois é, ele tem uma voz muito grave e tal. Mas enfim, as pessoas condenaram ele antes mesmo de lançar o negócio. Por quê? O empresário não pode saber cantar, sabe? Não, e isso foda é super normal. Tipo, quem faz determinados tipo de filme foda é roteirista, diretor, canta, dança, faz tudo. E aí eu cheguei pra você e pras pessoas próximas a mim e falei assim, olha, eu acho que eu sou uma autoridade na comunicação. Oi? Não, gente, tá zoando. Aí... Para, Everton. Pois é. Não, aí as pessoas falam assim, Everton. Eu falei assim, claro que eu sou. Mas você nem formou? Aí eu falei assim, mas claro você nem fez faculdade? Claro que eu sou. Quem quer que você conhece, mesmo que seja famoso, que cantou, interpretou, gravou vídeo pro YouTube, gravou podcast, virou cantor de pagode, quem é que você conhece que fez isso? Aí as pessoas falam assim, cara, é mesmo. Não, eu sou assim. Mas aí entra naquela primeira fala que nós começamos. É a gente reconhecer nossas qualidades. Porque se a gente não reconhece, gente, quem vai reconhecer? Exatamente. Só que eu tô te falando, né? Eu tenho uma sensibilidade maior que você pra isso. Tanto é pra reconhecer as minhas, quanto pra reconhecer a dos outros. Eu sou muito bom nisso. Tanto é que a tatuagem que eu vou fazer nas costas não é... Eu confio na mágica de novos começos. Vai ser o símbolo da empatia. Porque eu tenho muita facilidade de me conectar com as pessoas. Às vezes sem precisar nem falar. E que eu trazer um tema avulso aqui, mas é porque tem a ver com a empatia. Tava assistindo um filme com a Kate essa semana e que eu não tava dando nada pelo filme. É um filme de casal, tal, romance, só que eles saíram e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A menina sumiu, o cara conseguiu achar ela e ele achou ela numa clínica psiquiátrica. Ela tava internada. Tava naquele filme. Você viu? Assisti. Assistiu? Assisti. Pois é, e esse filme tem um plot twist, o nome desse termo é quando você tem quando você tá assistindo o filme, você fala assim, caralho, é isso. É o que você teve com High School Musical agorinha. Você fala assim, não é mesmo? É isso, plot twist. E aí, o que acontece? Ele chega lá no finalzinho do filme lá, e ele, tipo assim, ele vê as pessoas doentes, mentalmente falando, e ele fala assim, não, velho, se anima. Se anima, você vai conseguir sair disso. Não precisa tomar remédio. Eu acredito na capacidade mental. Só que no final do filme ele entende que não funciona dessa forma. Quando você vai abordar uma pessoa, não precisa ser uma pessoa que tem problemas psicológicos, mas é você passar a não querer animar essa pessoa. É você entender. É você falar assim, olha, eu não consigo entender a sua dor. Nem eu entender, não consigo. É você tá ali. Se tá à disposição. Então, é assim, o tempo. Exatamente. E essa frase sua foi muito foda. É que a maior prova de amor que nós temos é o tempo. É o tempo. Eu acho que eu tinha ouvido alguém falar, mas agora que entrou na minha cabeça. Com certeza eu copiei de alguém, mas não mas nada se cria, tudo se copia. Isso. Né? Na verdade, não é copiar, é modelar. Mas não existe outro pode deixar. Não copie o nome do nosso podcast. Vocês estão ouvindo, né? Eu sou nervoso. Mas... Então, assim, esse plot twist do filme foi muito incrível. Porque... A coisa mais comum que nós vemos pessoas fazer é tipo assim, você ficou desanimado, eu falei assim, não, velho, não fica assim. Você anima. E às vezes a pessoa tem a necessidade de ficar daquele jeito. Não, ela precisa. Precisa. E a gente traz até outro filme que chama Divertidamente, que é da Pixar. Eu não assisti esse filme, não. O que assistiu foi mãe. Tem na cabeça, né, e mostra as emoções dentro da cabeça. E aí lá nós temos alegria, nós temos tristeza, raiva, nojo... E medo. E são as emoções que nós temos durante o dia. Essas 5 combinações. E aí, chega um momento, é que a alegria, ela quer dominar tudo. Ela não quer que nenhuma outra emoção prevaleça. Ela não quer que a raiva tome conta, ela não quer que a tristeza tome conta, não quer que tome conta, né? Não quer. Quem dessa vai prevalecer sempre, né? Oh, meu Deus! E aí ela chega num momento lá que um personagem do filme perde... Um bem dele muito precioso, que é um trenzinho que ele gostava e tal, e ele cai num buraco. E ele começa a ficar triste, perdeu aquilo ali, e aí a tristeza começa a aproximar dele. E a alegria tá assim, não, separa. Aí, só que por mais que ela empurrasse, os dois iam se aproximando. Então assim, chegou um momento que ele pegou e abraçou a tristeza, e os dois ficaram abraçados. É necessário, né? E aí a alegria entendeu que, tipo assim, não adianta, eu não vou conseguir entrar naquele meio.
Ele precisa sentir. E aí, a gente entra, tipo, um ponto que é... Qual foi o momento que nós aprendemos... Qual foi o momento, né? Desde sempre, óbvio a resposta, mas... Que a gente colocou na nossa cabeça que tristeza é algo ruim. Não é. Alegria e tristeza são dois lados de uma mesma moeda. Elas têm o mesmo nível de importância. Sim. Alegria e tristeza. Então, assim, quando você fica triste, não é pra você ficar tentando ficar alegre. Curte o momento, entende por que você tá assim, que aos poucos você vai retornando e vai chegar o momento. Eu tenho uma frase, até mesmo eu já comecei a trabalhar ela no Instagram algumas vezes, que é a questão de viva o momento. O problema que a gente tem hoje é a questão do tempo, né, que eu abordei. Só que a gente tá aqui, mas tá querendo viver várias outras coisas. Várias coisas. Então, assim, nós estamos... o que aconteceu, até recentemente, né? Eu estava numa viagem em Vitória e nosso tio veio a falecer. Sim. Então, eu tive que vir embora correndo. Gente, infelizmente, é a vida. A gente tem todas essas oscilações. O que é o nosso diferencial, e aí alguns têm uma maior facilidade e outros não, é de você saber lidar... De transitar por essas emoções. Isso aí. Dessa transição que é a chave do negócio. Porque quando você está feliz, você tem que aproveitar aquele momento, que não necessariamente você vai viver a vida toda daquele jeito. É várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, várias coisinhas. Às vezes no trabalho tem um gatilho, alguma coisa que você fala assim, putz, velho, acabou com o meu dia. Por que isso aconteceu? Aí vai aquele efeito cascata. Mas você tá na tristeza também, não necessariamente você vai permanecer naquilo. É aquele momento. Porque a tristeza, para mim, Maiara, o momento de tristeza é um momento que eu tenho para reflexão. E eu tenho uma reflexão, assim, bem... quando aconteceu isso com o nosso tio, e aí eu vim, né, fiz Vitória, correndo naquela correria, e vim para cá. Quando foi posteriormente, até algumas pessoas comentaram comigo que eu não estava no Instagram. Que eu não estava, né, que eu estava meio afastada e tudo. Por quê? Eu precisava daquele momento. Aí depois, também, profissionalmente, muitas coisas mudou. Então, eu precisava daquele tempo. Não necessariamente eu estava triste, né, naquele sofrimento. Mas eu precisava assimilar tudo aquilo. Por quê? Foram várias instâncias, né? Momento de alegria. Porque quando você viaja, você quer o quê? Você esquece que o mundo é mundo. Você quer viver aquele momento. Porque não tem nada melhor do que você viajar. Só quer comer pizza do gordinho. Ah, delícia! Manda pra nós aí. Felipe, tem que começar a fazer frete pra outro estado. Não Vem patrocinar, hein? Com MM de verdade. E qual? Creme de avelão? Qual, o Tauano? É o quê? Nutella? É Nutella, tem que ser Nutella. O povo tá entendendo nada, né? Nós temos um primo que faz pizza, que mora no Espírito Santo, Isso. e era o lugar onde vocês estavam antes de vir pro lá do nosso tio. Isso. E inclusive a gente foi lá pra conhecer, a pizzaria dele, sensacional, sensacional. Não é porque é a pizza do gordinho não, mas é muito boa. Então, a gente tem que aprender a transitar, porque é isso que é a chave do Paranauê, gente. A vida, ela é correria. Variável, né? Não, e a gente lida o tempo todo com a inconstância do dia a dia. Quantas pessoas você está diretamente relacionado no seu dia a dia? Às vezes, se você não está muito bem, a pessoa chega e fala, não, Everton, essa blusa sua, cara, não ficou muito bom. Pronto. Se a pessoa não tá bem, acabou. Acabou o gatilho. Acabou. Então, assim, a gente tem que saber oscilar, claro, que nem todas as vezes eu sei lidar com isso. Nem sempre. Não, a gente não sabe, não. Não sabe, mas eu tento. Entendeu? Então, eu acho que o momento de tristeza, ele é tão como importante do que o momento de alegria. Porque quando você estiver no seu momento de alegria, você fala assim, opa, eu tenho que valorizar isso aqui, porque eu passei aquele momento, talvez pode acontecer uma situação, então a gente tem que aprender a valorizar todos os momentos e aprender com eles. Porque não necessariamente a gente vai permanecer naquela situação sempre.
Por isso que a pergunta assim, você é feliz? Ela é muito subjetiva. Nossa, felicidade... Porque, assim, depende. Porque a felicidade pra você pode não ser pra mim. E eu posso estar feliz hoje, mas ontem eu não tava. Enfim. E é a mesma coisa. Então, assim, nenhum desses estágios, tipo assim, voltando às emoções, né? Uhum. Medo, nojo, tristeza, alegria e raiva. São todos estados momentâneos Sim. da sua vida. Então, assim, eles... E que vão oscilar, sim. Eles vão oscilar. Sempre. É importante você não permanecer em nenhum deles. A alegria constante, ela é um veneno. É um veneno. Ninguém dá conta de viver com uma pessoa que ela é alegre o tempo inteiro. Irrita, né, gente? Porque você não consegue conectar com aquela pessoa. Fala assim, que bosta, essa pessoa não tem dia triste, não? E aí você para de seguir. Quantas pessoas no Instagram só vendem felicidade? Eu não sigo mais nenhuma delas. Convivo com pessoas reais. Eu sigo pessoas reais. Então, assim, a alegria também incomoda demais. Até porque é impossível você ficar alegre o tempo inteiro. Então, para você manter uma postura de 100% alegre, você precisa vestir uma máscara. E uma hora a máscara vai cair. Não tem como segurar isso. Então, assim, é uma coisa até que eu falava com você no Instagram, né? Quando a gente começou nos stories, eu falo isso, né? Pros aparecidos, né? Pro pessoal que me segue. Que vocês precisam mostrar a vida real de vocês nos stories. Só que não é fácil, não. Você não vai conseguir mostrar 100%. Só que é igual a gente aprendeu lá quando a gente estava na escola, aprendendo física, né? Quando uma velocidade chega lá e ela tende a zero. Você tende a querer mostrar tudo. A mostrar tudo da sua vida. Você vai mostrar tudo? Você não vai. E nem tem que mostrar. E nem consegue, gente. Pois é, mas você tem que entender. Então, tipo assim, não mostre só os seus dias alegres. Não mostre só os dias que você tá triste, sabe? Procure mostrar você. É a realidade. E é um ponto que a gente tava até discutindo antes de começar o podcast. Que você tava com muita insegurança de não parecer natural. É verdade. Porque você nunca passou por essa experiência. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque por mais que a gente fale isso tudo, uma pessoa quando encontra a gente, pessoalmente, ela precisa ter a mesma percepção. De quando você tá no vídeo e tal. Porque senão é falso. E aí a máscara cai. Sim. Então, por exemplo, a Stephanie, né? A Stephanie me segue no Instagram, participa do nosso bate-papo segunda-feira. E a Stephanie me conheceu um dia lá em Cachoeira Escura. E aí eu fui e abracei ela. E ela ficou completamente surpresa. Por quê? Assim, porque eu era exatamente a mesma pessoa. Abracei ela de forma calorosa. Vem cá, não sei o quê. E ela ficou assim, caraca. Tipo, ela nunca tinha me visto pessoalmente. Pessoa. É o mesmo cara. Nossa Senhora. E isso pra nós é muito importante. Para as pessoas que nos seguem é muito importante. Saber o que nós falamos não é da boca pra fora. Não é porque a gente tá querendo conquistar alguma coisa. Sim, eu sou mas o que eu sou. Eu acho que por isso que a gente, né, resolveu fazer esse projeto também, porque eu acho que eu tenho muito a acrescentar em você também. E a questão da minha insegurança é porque quem me conhece sabe que eu falo essas coisas assim bem profunda também, mas ao mesmo tempo eu sou da bagaceira, eu sou da brincadeira e tudo. E você levar isso de forma do seu jeito mesmo, tipo, sem câmera, sem lembrar que você tá com microfone, que você tá com câmera, você ficar à vontade, isso às vezes eu não sei, né? Vamos tentando aí lidar com a situação. Porque realmente essa questão de você se expor, rede social, você mostrar, tem um lado bom, porque a maioria das pessoas nossa, Mayara, você tá falando isso? Não lembro, não, tipo, igual quando eu falei que morei em Goiânia. Nossa, você morou em Goiânia? Morei, gente, já fui embora daqui. Não, teve gente que... Nossa, inclusive tem um primo foda, né? O primo foda viajou daqui de Minas pra Goiânia só pra poder passar o Natal com você. Não é, rapaz? Longe da família toda. Quem é que fez isso? Everton Telles, será? Ó, velho, que primo foda, viu? Nossa, pois é. Eu falei, velho, eu sou foda. E, inclusive, teve gente que... Não, teve gente que falou assim, mas você tá morando sozinha? Eu falei, gente, tem mais de 1 ano e meio. Então, assim, você acaba aproximando. Algumas pessoas também vendo a sua realidade acabam falando assim, nossa, cara, se ela fez, eu também consigo. Morar, sair de casa e tal. Fazer algumas coisas, aquilo que você quer. Porque, às vezes, é aquela mesma conversa. A gente não acredita que a gente pode, e vendo o outro fazendo, eu falo, não, mas se ele fez, eu consigo, ué. Por isso tem uma frase que, eu acho que, não sei se foi o Pablo Marçal que disse, mas não para, porque tem pessoas que estão espelhando em você.
Então, assim, nós temos poucos seguidores. Sim. E tá tudo ótimo. São pessoas valiosíssimas, importantes. E eu tenho certeza que tem pessoas que são impactadas pelas coisas que a gente fala, que a gente vive. Talvez, principalmente você, que você sente mais na pele, assim, de mostrar dieta, de treino e tudo mais. Você não então, foi assim, no treino hoje, hein? Não pois vi você na academia, hein? Não Então- postou foto, hein? Pois é. Então, assim... Semana passada, na segunda, né? Eu liguei pra Maiara desesperada. Falei assim, Maiara, você tá viva? Que eu pensei que ela tava morta no E apartamento. pior que ligou mesmo. Eu liguei, mandei mensagem, porque ela não estava... Não postou bom dia no Instagram. Eu falei assim, ué, cadê seu bom dia? E Tá a nossa, tudo e a bem. nossa vida. Se a gente não posta no Stories, a gente não tá existindo. É. Porque foi essa vida que que nós nos propusemos a viver. Então, até mesmo quando a gente tá vivendo um luto, a gente faz questão de informar. Olha, estou ausente por motivo tal. Porque se a gente não falar, as pessoas me perguntam, peraí, o que aconteceu? O que Tá aconteceu? tudo bem? Você tá vivo, né? Mas, Mayara, eu acho que pro primeiro episódio tá bom já. Nós temos uma introdução boa, porque senão a gente vai falar tudo da nossa vida e não vai gerar nenhum tipo de curiosidade. Então eu acho que a gente pode finalizar aqui. Eu não tinha olhado a hora ainda, né? Pois é, já deu mais de uma hora já de episódio. Então acho que foi bom. O que você achou? Bacana. Gostou? Com certeza. Eu fiquei mais tranquila agora. Porque a gente vai seguindo o fluxo Só e falta tudo. falar mais perto do microfone, né, querida? Porque você começa então. a dançar. O microfone não tá aqui. Aí vem pra cá. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Não sei como é que a Thauna te xingou. Não é? A gente vai caminhar daí nos próximos episódios. Farão. Não. Falaremos. Isso. Mais sobre a gente, sobre outras pessoas também, que teremos convidado. Então, Mais de High School Musical. com certeza. Do Lingo Lingo, que a gente nem falou, que é o milagre O dessa. filme do ano passado, né, Mara? Falou que o filme mais impactou a vida dela. Nossa, Cara, o filme é maravilhoso. Gente, concordo. assista. Milagre da Cela 7. Sensacional. Apelativo, mas legal. Não, sensacional. Reflexivo. Pro ano de 2020 ainda? Fechou de chave de ouro. Mas então, gente, é isso, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigado por tudo. Se vocês ficaram até agora, tá? Não é tarde pra dizer pra vocês deixarem o seu like, seguir o Spotify e tudo mais. Então, assim, muito obrigado. Instagram, muito obrigado. qual que é o Instagram? Pode deixar? Pode deixar oficial, tá? Então, é isso. Nos vemos numa próxima e até o próximo episódio. Até. Grande abraço com Deus.